Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui do estúdio avançado da Mercado Consumo no Latam Retail Show, sponsored by IBM, a 10ª edição desse grande evento de varejo, de consumo, de serviços, né, anual, e que é um eventaço, como eu gosto de falar. E sempre trazendo conteúdo, a gente tenta puxar o pessoal do palco direto para cá, então eles estão quentes com o que eles estavam falando no palco, né? E aí, mais uma vez, eu venho com um convidado que saiu diretamente do palco do Fórum Matcom, aqui do Latam Retail Show, que é o Romael Sosso, CEO da Portobello Shop. Tudo bem, Romael? Obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. Tudo ótimo, eu que agradeço o convite, realmente um evento maravilhoso, o Latam Retail Show e ao próprio painel, esse primeiro fórum do Matcom, bastante importante para o nosso segmento de atuação, muito bacana estar aqui. Legal, é um segmento grandiosíssimo, está crescendo e está puxando muita coisa, né? E aí, para começar essa nossa conversa, eu vou pedir para você trazer um pouco do que você estava tratando ali no palco do primeiro Fórum Matcom, com o painel A Nova Fronteira de Diferenciação, Serviços, Soluções e Jornada do Omniconsumidor. Traz um pouco para a gente do que vocês trataram ali, Romael. Legal. Bom, no caso da Portobello Shop, né, a gente tratou muito do varejo de experiência, né? A Portobello Shop é o braço de varejo do Portobello Grupo, né, que é uma empresa industrial, produtora de cerâmica, e a Portobello Shop é o canal de venda onde a gente entende, onde a gente consolida a proposta de valor da marca, que é baseada num tripé, que é produto, marca e canal de vendas. E o canal de vendas é a Portobello Shop. A soma desses três elementos proporciona o que a gente chama da experiência Portobello Shop. Então, nós nos consideramos um varejo de experiência pelo fato da forma como a gente conduz as relações com os nossos clientes. E aí, fazendo link com o próprio tema do nosso painel, essa jornada do cliente homem, né, a gente tem uma preocupação enorme com o tema e, de fato, bom, eu não conheço nenhuma empresa que não diz que tem o cliente no centro do seu negócio, né? Mas agora, de fato, agir em direção a isso é realmente muito difícil numa empresa de varejo. E numa empresa de varejo de experiência no segmento premium, que é o caso da Portobello Shop, o consumidor, pela natureza dele, já é exigente. Um consumidor do segmento premium exige mais ainda. Então, quando a gente de fato se propõe a colocar o cliente no centro do negócio, isso sem dúvida é uma jornada bastante transformadora para a organização e foi de fato um dos grandes propulsores do grande crescimento que a Portobello Shop teve nos últimos 4 anos, colocar o cliente no centro do negócio e fazer com que isso de fato aconteça na experiência da loja, na experiência da entrega e na experiência do pós-uso do nosso produto. E não é à toa que a gente conseguiu alcançar patamares de NPS, né, que é o indicador mais objetivo que a gente mede a experiência do nosso cliente, patamares de 90, né, que é nível de excelência em NPS, e isso é motivo de muito orgulho e satisfação para todos nós na empresa, porque de fato a gente vive isso todos os dias. E me diz uma coisa, Romael, que cliente é esse? Porque assim, principalmente pós-pandemia, me parece que o cliente tem ficado cada vez mais exigente. E como você falou, o cliente premium já é exigente, né? O cliente premium também está ficando mais exigente ainda. Que cliente é esse e como vocês estão olhando para ele? Você falou de colocar o cliente no centro, não, mas como vocês estão olhando para ele mais como desafio, mais como oportunidade, né? Como é que está isso? Bom, nós somos varejistas, né? Então a gente olha qualquer dimensão, qualquer dor do cliente, para nós é uma oportunidade, né? Uma oportunidade seja de construção, de fidelização, quando a gente resolve um problema quando ele aparece, seja de uma oportunidade mercadológica de uma dor que o cliente não tem atendido, né? E de fato, eu acho que no nosso segmento específico, né, o pós-pandemia, ou a pandemia e o pós-pandemia, fez com que todos nós tivéssemos um olhar diferente para a nossa casa, né? Afinal, todo mundo ficou preso, literalmente preso dentro de casa. Então, muitas pessoas ressignificaram o olhar para casa, né? Transformaram aquilo de fato no seu oásis, no seu porto seguro, a casa ela foi ressignificada. E eu acho que como as pessoas passaram mais tempo dentro de casa, elas começaram a ser mais exigentes com o que estava dentro da casa delas, né? E de fato o nosso produto, que é o revestimento cerâmico, faz parte da casa inteira ou do apartamento dos nossos consumidores, né? Mas a gente sempre, a empresa, eu acho que sempre tem esse olhar muito atento, né? O nosso próprio modelo de desenvolvimento de produto e soluções, ele é baseado num tripé que é
O tripé é um pilar usual de uma indústria, que é o que os especialistas dizem, né? Então a gente vai buscar inovações no mundo afora, do ponto de vista de inovações industriais, para poder desenvolver um produto melhor. Mas os outros dois pilares, que a gente chama no nosso ciclo de captura de inovação aberta, é o que os dados dizem. Então, toda a nossa operação é datificada, eu gosto de falar, então cada ponto da jornada do consumidor é uma oportunidade de colher um dado e aquele dado gerar um aprendizado para a melhoria de um serviço ou de um produto. Mas o outro pilar importantíssimo é o que os clientes dizem. Então, de fato, a gente escuta os clientes. No nosso segmento são basicamente 10 mil atendimentos mês que a gente faz para um varejo especializado. Isso é bastante coisa, né? E a gente vai capturando cliente a cliente. A gente tem uma taxa de resposta de NPS muito alta, na casa dos 15%. Então a gente tem aí todo mês aí pelo menos 2.000, 2.500 feedbacks de clientes que nos ajudam a melhorar nossa experiência. Sejam feedbacks positivos, sejam feedbacks negativos com a experiência. Feedback é feedback. Feedback é feedback, exatamente. Você, falando um pouco de tecnologia, né? A gente estava falando aqui de clientes, você citou um pouco antes de experiência, né? Como é que a Portobello Shop tem lidado, falando de omnicanalidade também, mas com a tecnologia mais a serviço da experiência desse cliente também, né? Perfeito. Como é que está isso? Legal, ótima pergunta. Assim, eu acho que esse processo, né, de transformação que a Portobello Shop passou, de ser uma indústria e virar um varejo, isso foi ancorado em dois pilares fundamentais. Um que eu já falei, que é a centralidade no cliente. E o outro, que é a gente interpretou a transformação digital, a omnicanalidade, em orientação a dados, né? A gente tinha uma obsessão por conseguir consolidar todos os dados da experiência do cliente num lugar só, para que isso gerasse insights. Então, o uso da tecnologia, para nós, ele veio muito no sentido de cada ponto de contato da jornada do cliente foi uma oportunidade da gente capturar o dado, aquele dado gerar um insight para a melhoria de um processo, seja do atendimento da loja, seja na melhoria de um produto que o cliente nos deu um feedback. Então, a tecnologia, no nosso caso, ela não é um habilitador da jornada do cliente, ele é core. Então, assim, a gente usa os dados, a inteligência artificial para fazer com que a experiência do cliente seja melhorada. Então, se o cliente chegou na loja e pediu um produto que tem, por alguma razão, existe uma indisponibilidade de entrega, o sistema já da inteligência artificial, já baseado naquele produto que representa um gosto do cliente por alguma coisa, ele já sugere outros produtos similares para o cliente, baseado naquela primeira a pesquisa que o cliente fez. Então, o uso da tecnologia ele acaba sendo diário no nosso processo e fazendo com que a gente melhore a experiência do cliente e torne ela mais humana, assim, apesar de a gente falar de tecnologia é quase uma dicotomia, mas no fim do dia a tecnologia ela é invisível para o consumidor, ele vê a experiência, ele vê o serviço, ele não vê a tecnologia, né? Então isso tudo faz com que a gente consiga ter uma relação mais humana com os nossos clientes, né? Mas a gente está falando disso aqui no Latam, enfim, na mercado de consumo, na vida, né? A gente está falando muito dessa questão de como a tecnologia avançou e avançou muito, né? E ela sim, ela é super importante para o varejo, para a indústria, para nós como consumidores, né? Para a nossa vida pessoal, enfim. Mas como também me parece um pouco que as pessoas depois de um tempo estão um pouco cansadas de tanta tecnologia e parece que estão buscando um pouco o retorno disso aqui, do humano, né? Da conversa, do toque, talvez, tal. Então, assim, vocês têm que também tomar esse cuidado, né? Óbvio, a gente está falando de dados, espetacular você ter uma força de dados até para conhecer o seu cliente e usar a tecnologia para isso, mas usar para propiciar para ele depois, na frente, uma experiência melhor e talvez, se entender isso que eu estou falando, o mesmo entendimento for esse, que as pessoas estão querendo um pouco mais de humanização, né? Vocês irem atrás disso, é por aí? É exatamente por aí. E a gente tem dados para comprovar isso, né? A Portobello é uma empresa multicanal, né? Então nós temos o nosso canal próprio de varejo, mas também temos canais de distribuição, vendemos para os grandes home centers. A satisfação do cliente é muito maior quando ele passa por uma loja nossa, porque a loja é preparada para, de fato, como eu falei no início da nossa conversa, um varejo de experiência. Então a pessoa vai chegar na nossa loja, vai ter sempre um café para ele,
todas as nossas lojas têm um produto assinatura. Então, uma loja é o brownie, na outra loja é o pão de queijo, na outra loja é o pão de mel, na outra loja... Então, essa forma de fazer, esse varejo de experiência, ele é humano, é de pessoas para pessoas. A tecnologia, ela está lá, ela nos ajuda, ela traz muitas melhorias, mas no fim do dia a gente está falando de relações humanas. E a loja, ela é feita para acolher as pessoas, para que as pessoas vão lá, se sintam em casa. A gente tem o nosso atendimento, é um atendimento super técnico, né? A venda de revestimento cerâmico é uma coisa técnica. Tem clientes que passam 5, 6 horas dentro de uma loja nossa. Então a loja de fato precisa ser acolhedora, precisa ser humana, porque senão a experiência seria terrível do ponto de vista do cliente passar 5, 6 horas dentro de um lugar lá que não fosse aprazível para ele, né? E a gente tenta fazer com que essa experiência seja uau para os nossos clientes. Muito, muito bom, muito legal, muito interessante isso, né? Porque realmente você tem esse dado, mas nunca tinha parado para pensar, né? E às vezes você tem lojas de, móveis assim e tal, que a própria loja acaba tendo já uma orientação mais tranquila, né, para o pessoal sentar, alguma coisa assim. No caso de vocês, não, né? Então vocês têm que preparar para isso. Romael, me fala uma coisa. A gente viu esse pós-pandemia, esse avanço do digital, muita gente falando, a loja física vai morrer. A gente já sabe que não vai morrer, viu, pessoal? Está aqui a prova disso, falando como a experiência da loja física é importante, né? Mas a gente teve no início, principalmente dessa mudança, dessa omnicanalidade para valer mesmo, às vezes algum tipo de fricção entre o digital e a loja física. Mas vai canibalizar, mas vai atrapalhar, tal. Primeiro, vocês tiveram isso, se tiveram, passaram por cima disso. E como é que é o entendimento da Portobello Shop com esse tema hoje, né? Porque assim, me parece que as marcas passaram a entender que, na verdade, são complementares, né? Sem dúvida. E essa é a nossa visão, né? O nosso produto, por ser um produto super técnico e tátil, né? A gente desenha a jornada do consumidor induzindo a ida para a loja física. Então a loja física é o grande centro da nossa experiência, da nossa estratégia. Mas a jornada sempre começa no digital. Então a gente tem uma jornada omni, e aí como a gente se relaciona com o consumidor, já que a gente não quer que ele compre no online, nós queremos que ele tenha uma experiência numa loja física. É baseado no conteúdo. Então a forma como a gente faz para iniciar essa jornada do consumidor no digital e levar ela para a loja é através da geração de conteúdo e curadoria de conteúdo relevante para o consumidor relacionado ao universo do design, da arte, da arquitetura, que é o nosso universo de trabalho. Então a gente começa ali para capturar esse cliente, né, para poder chamar a atenção desse cliente com um conteúdo de muita qualidade, e aí a gente induz essa jornada para que a experiência termine na loja física. Ela começa no digital, mas termina na loja física. Me fala, para a gente ir para o nosso finalmente aqui, me fala um pouco do que vocês da Portobello Shop, do que você imagina de evolução e de desafios, né, nesse setor, do setor, e também dessa parte de omnicanalidade. Eu ia falar nos próximos X anos, mas não dá para falar em anos mais, né? Nos próximos meses, talvez, né? E desafios que podem virar, sim, oportunidades, como a gente já falou. Bom, eu acho que, como eu falei até no painel, uma pergunta muito parecida também veio no painel, e eu acho que eu vou responder da mesma forma. Assim, os desafios que eu vejo, seja dessa evolução da IA, seja da digitalização, seja da omnicanalidade, seja do papel loja física versus o digital, eu acho que o grande desafio nosso, organizacional e de uma empresa de varejo, eu acho que o primeiro deles é pessoas. Eu acho que o grande desafio de qualquer organização de varejo hoje é pessoas, né? Imagine, o varejo convive com altíssimas taxas de turnover, né, que são históricas, mas imagine o impacto, por exemplo, para o nosso negócio, que é um varejo técnico, né? Uhum. Perder pessoas já é difícil para qualquer um, perder pessoas que precisam de capacitação técnica, mais difícil ainda. Então, numa primeira instância, eu acho que o grande desafio que eu vejo é pessoas e capacitação das pessoas, o entendimento de qual é o propósito da organização e de como ele contribui para a materialização da visão da empresa e dessa a experiência do consumidor na loja. E eu acho que o segundo desafio, tão grande quanto na minha visão, é o desafio cultural. Então, assim, como é que a gente molda a cultura da organização para estar a serviço da centralidade do cliente, da digitalização da experiência, da humanização do contato na loja. Então, as pessoas e a cultura, para mim, são os dois grandes vetores, seja de
evolução, seja de retração do negócio. Então eu colocaria esses dois grandes desafios, o desafio do alinhamento da cultura, entre estratégia, cultura e execução, e o desafio das pessoas, da capacitação e dessa a forma de se relacionar com os consumidores. E que resolvidos viram oportunidades, né? Sem dúvida. Muito bom. Romael Souto, CEO da Portobello Shop. Brigadíssimo por bater esse papo aqui no estúdio da Mercado Consumo no Latam Retail Show. Eu que agradeço a oportunidade e a experiência de poder falar com a audiência. Muito obrigado. Legal. Você que nos acompanha até aqui, obrigado também. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Não esqueça de seguir a Mercado Consumo nas redes sociais, acompanhar o portal mercadoconsumo.com.br, acompanhar nosso YouTube. Estamos onde você estiver. Até mais!